Abençoados com todas as bênçãos. Recebo que hoje já é o nosso melhor dia. Recebo que tudo está bem na sua vida e que você já tem os olhos do seu entendimento iluminado e que tudo te vai bem. E você entenda qual seja a perfeita vontade de Deus na sua vida. Recebo que o Evangelho já aclarou a intenção do seu coração. Porque o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas que chegaria um dia onde Deus iria iluminar os olhos do entendimento, mas segundo o Evangelho. Gostaria aqui de mandar um abraço ao meu amigo, meu irmão, Márcio Ferreira. Abençoado, receba um abraço meu, saudade de você. Precisamos conversar, não é isso? É uma honra estar junto contigo. É uma honra estar contigo. Abençoado, eu gostaria de incentivar você a compartilhar aí as mensagens. Gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal do YouTube para você participar aí conosco do nosso trabalho, que nada mais é do que fazer a palavra correr e ser glorificada, como nós temos feito aqui por muito tempo, já algum tempo, mais ou menos um ano. E o nosso trabalho é esse, nós daqui não temos outra intenção, por isso que muitas das vezes nós erramos, não é isso? Segundo a nossa carne que nós erramos, mas a intenção é sempre falar do Evangelho da graça de Deus, para que a palavra corra e seja glorificada. Porque nós, abençoados, a verdade é que nós somos muito, muito mesmo grato a Deus por Ele mesmo ter nos livrado lá da religião. E nós ficamos até tristes, pelo menos eu fico muito triste quando vejo um parente meu, um amigo meu, preso naquela mentira chamada religião, ainda debaixo do jejum, debaixo do batismo nas águas, colocando a cabeça debaixo da mão de homens maus e corruptos, e eu me entristeço com isso, e procuro aqui falar dessa palavra para libertar esses irmãos, mas é necessário que você também participe, é necessário que você fale com o seu amigo, sem magoar ninguém, sem maltratar ninguém, porque a nossa luta, a nossa briga, não é contra a carne nem sangue de ninguém, porque um certo dia, como nós falamos, nós também já estivemos do lado de lá, e éramos enganados, e enganávamos muita gente, não é isso? Eu mesmo servia a Santa Ceia, imagina, servindo Santa Ceia, pão e vinho, para que a igreja tivesse comunhão com Deus, e isso hoje me faz muito mal, saber que os meus irmãos ainda estão lá. Por isso que eu convido os irmãos, incentivo a você a compartilhar a mensagem, incentivo você aí a se inscrever no nosso canal do YouTube para que a palavra corra e seja glorificada. Na próxima quinta-feira recebo que estaremos aqui também falando mais uma vez, e o assunto que nós vamos falar na quinta-feira que vem vai ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você já sabe do que se trata, do que nós vamos falar, mais uma mentira aí da religião que vem prendendo o povo, dizendo que Deus são três, né, três deuses. O Evangelho é bem claro quando diz lá o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, diz que só há um Deus. Não existe três deuses. Três deuses é coisa da religião que fez para manipular as pessoas. Assim como eu também acreditava, eu manipulava as pessoas, ensinando que haviam três deuses, que você teria que se portar aos três, dependendo da sua situação. Isto é mentira. E na quinta-feira vamos estar aqui falando mais detalhadamente a respeito desse assunto, e conto aí com a sua participação. Por enquanto, agradeço a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, ou ao vivo, ou talvez por essa gravação, através do YouTube, através do Facebook ou do WhatsApp. Eu não sei como você está nos assistindo, mas muito obrigado pela sua atenção, e mais uma vez te peço, faça que a palavra corra e seja glorificada e seja alcançada pelos nossos irmãos que estão lá na mentira da religião. Por hoje nós vamos aqui falar um pouquinho de tempo aqui, não muito tempo, não é isso? Porque hoje é domingo, você precisa reinar em vida, você precisa passear com a sua família, tem muitas coisas que fazer, não é isso? Mas é bom você primeiro começar o seu dia ouvindo a palavra do nosso Pai, que é muito importante para nós. O tema de hoje é o seguinte: um pacto para todas as nações. Então você que conhece o Evangelho já sabe que nós estamos aqui falando a respeito do Evangelho da Graça. Evangelho da graça de Deus, o mistério que estava oculto desde os tempos eternos e que no tempo próprio, no tempo determinado por Deus, foi revelado unicamente. Veja bem, pessoal, isso aqui é muito sério. Unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo, a mais ninguém. Não existe nenhum homem na história, desde antes, lá desde o Jardim do Éden até
até para sempre, que Deus tenha revelado da maneira que revelou o apóstolo Paulo, quando ninguém sabia de nada, ninguém conhecia nada. Salomão não sabia de nada, Davi não sabia de nada, Abraão também não sabia, mas Deus revelou ao apóstolo Paulo. Os apóstolos de Jesus de Nazaré também não conheciam essa palavra, que é a palavra da graça. Deus quis. Esse é um segredo que a religião não ensina. Deus quis. Essa é a verdade do evangelho. Deus quis revelar, Deus quis fazer, sem pedir satisfação, sem dar satisfação a ninguém, sem pedir a opinião de ninguém. A mim, Deus nunca pediu a minha opinião para nada. E eu tenho certeza que também não pediu a você. Porque se ele tivesse me pedido a opinião para alguma coisa, abençoados, com certeza alguma coisa tinha dado errado. Com certeza. Mas como ele fez tudo segundo o querer de sua vontade, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o querer de sua vontade. Por isso que todas as coisas funcionam da maneira que funcionam. Tudo certinho, sem problema, tudo de acordo. Você procura a ordem das coisas e você vê que está tudo em ordem. Por quê? Foi tudo de acordo com a vontade de Deus. E é a respeito desse pacto, é a respeito dessa graça que nós vamos falar, que Deus determinou que esse pacto seria para todas as nações. Não somente para uma, não somente para duas, para todas as nações. Então vamos ler aqui, inicialmente, aqui em Romanos capítulo 1, no versículo 5. Um versículo bem conhecido nosso, não é isso? Que o apóstolo Paulo faz essa revelação. Ele fala assim, ó, pelo qual recebemos, olha só, recebemos, não é isso? Não pagamos nada por isso. Nós recebemos a graça, olha, não é a lei. Recebemos a graça, não é a lei de Moisés. Nós não recebemos, ainda mais nós que somos gentios, nós nunca recebemos lei de Moisés. Nós recebemos unicamente a graça. Recebemos a graça e o apostolado. O apóstolo Paulo e as pessoas daquela época, os irmãos lá do primeiro século, eles passaram, aqueles que tiveram a oportunidade de nascer antes da cruz, eles receberam lei. Mas na cruz, eles receberam a graça e o apostolado, que é a autoridade que foi dada ao apóstolo Paulo, para quê? Para se obedecer à fé. A única maneira de você obedecer à fé é graça e apostolado. Porque de repente você está em graça, você conhece alguém que está em graça, mas não se submete ao apostolado de Paulo. Pessoal, uma hora você vai cair, uma hora você vai escorregar, porque para se obedecer à fé, para ser obediente, o que o evangelho chama de fé, você tem que se submeter ao evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Por isso que ele diz aqui, ó, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para obediência da fé entre quantas nações? Entre todas. Está escrito aqui na minha Bíblia, aqui eu tenho 3 ou 4 Bíblias aqui na minha casa, está escrito aqui, ó, entre todas as gentes, ou entre todas as nações, pelo seu nome. Não é pelo nome de Paulo, é pelo nome de Cristo. Pelo nome de Cristo. Então, abençoados, todas as nações. Vamos ler aqui, ó, para você entender bem o que o apóstolo Paulo estava falando aqui, porque quando nós falamos para muita gente, olha, Paulo que é o apóstolo da graça. Muitos nos criticam, muitos não é bem assim. Até alguns abençoados que eu tive assim a tristeza, posso falar assim, de ouvir alguns abençoados ensinando que Paulo não é o apóstolo aí para nós, os gentios, que não é bem assim. Vamos ler aqui desde o versículo 1 para ver se é bem isso mesmo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Vamos ler até o versículo 7. Bastante paciência, porque eu penso que melhor do que as minhas palavras são as palavras aqui do evangelho que está escrito, não é isso? Por isso que nós sempre falamos aqui, ó, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta, anote aí o que você está ouvindo para você conferir se realmente está de acordo. Porque opinião, abençoada, não nos interessa. A minha opinião aqui é muito bom aqui para minha família, para mim, mas quanto ao evangelho, tem que ser o evangelho da graça, o que está escrito. Diz assim, ó, Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, não é servo de Jesus de Nazaré. Paulo não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Quando ele fala servo de Jesus Cristo, porque ele recebeu uma missão direta do próprio Deus, chamado, veja bem, chamado por Deus
Foi Deus que chamou o apóstolo Paulo para quê? Para apóstolo. Ele não foi chamado para ser pastor-presidente. Paulo não foi chamado para ser um simples pastor de uma igreja, de um local. Paulo não foi chamado, como ele diz em uma de suas cartas, não fui chamado para batizar, mas foi chamado para quê? Para o apostolado. Paulo é o apóstolo dos gentios. Separado para quê? Para o evangelho de Deus. Quem foi que separou Paulo para o evangelho de Deus? Que é a graça. O próprio Deus que o chamou até o paraíso e deu a ele essa revelação. Escrevendo a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, no versículo 7, ele diz que foi constituído apóstolo, doutor e mestre para os gentios. Isso é muito sério, abençoado, é muito sério. Ele, em outra carta, ele diz ser o perito arquiteto. Imagina, você vai fazer uma construção, precisa de um arquiteto, quem é que você vai chamar? Um arquiteto qualquer? Não, abençoado, você tem que chamar o perito. E quanto à construção do conhecimento da sua mente, o perito arquiteto é o apóstolo Paulo. E o versículo 2, o qual antes havia prometido, Deus, está falando de Deus, o qual havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. É isso que estamos falando aqui. Versículo 3, acerca de seu filho, Jesus de Nazaré, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, Jesus de Nazaré. É disso que ele está falando. E aí existe um mistério muito grande de Jesus de Nazaré, não é isso? E ali, quem estava ali não era o filho, era o próprio Deus, não é isso? Por fora era o filho, que nasceu da barriga de uma mulher, do ventre de uma mulher, de Maria. Então, isso, abençoados. Tivemos aqui um probleminha, mas estamos de volta. Mas o corpo que estava ali era o corpo de Jesus de Nazaré, mas quem estava ali dentro era o próprio Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, o mistério da piedade, Deus mesmo participando de carne. O versículo 4 diz assim, ó, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, segundo o próprio Deus, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Aí no versículo 5 ele diz, que nós já lemos, pelo qual, através de Deus, para ficar bem sério isso aqui, pelo qual recebemos graça e o apostolado para obediência da fé, entre todas as nações, pelo seu nome. E o versículo 6, entre as quais sois também vós. Olha, sois quem? Também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. Olha, abençoado, eu sei que existe um ensino, uma doutrina aí que diz que separa aí, né, os judeus dos gentios, mas aqui está dizendo aqueles que foram chamados. E Deus nos chamou lá antes da fundação do mundo. Não é isso? Antes de eu chegar nesse corpo aqui, bonitão aqui que você está vendo, Deus me chamou lá antes. Chamou a mim, chamou a você, chamou os gentios, chamou os judeus, chamou todos. E ele diz aqui, ó, chamados para ser de Jesus Cristo. Nós somos dele desde antes da fundação do mundo. Você pertence a Cristo, não foi depois que você levantou a sua mão e aceitou a Jesus. Não, isso é mentira da religião. Deus não precisa esperar que você faça alguma coisa para ele tomar uma posição. Não, é ele que dita as posições. Se você não sabe, Deus é soberano, não deve satisfação do que faz a ninguém. E ele quis, ele nos chamou desde antes da fundação do mundo. E não foi segundo as nossas obras, diz o Evangelho, para que a honra, o poder, seja dele. Porque se eu tivesse feito alguma coisa para ser filho dele, a honra, a glória seria minha. Não, eu sou filho dele porque eu fiz, eu aconteci. Não. Eu sou filho dele porque ele me escolheu, porque ele quis e ele mesmo pagou o preço. A honra, a glória é toda dele. E diz mais, entre os quais sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. E o versículo 7, ele diz, a todos, os quais estás em Roma, para quem ele escreveu essa carta, a igreja de Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, abençoados, fica bem claro que esse evangelho, essa graça, é para todas as nações. Todas as nações é a graça. Agora, a lei de Moisés, entenda, a lei de Moisés foi somente para os judeus. Somente para aquele povo. Agora, por quê? Porque Deus quis, abençoado. Ele poderia ter escolhido um outro povo para aplicar a lei e fazer o seu decreto valer. Mas ele quis, Deus quis que fosse o povo dos judeus. Mas essa graça é para todas as nações.
Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus não faz as coisas de qualquer maneira, joga aí no vento e vamos ver o bicho que vai dar. Não é assim que funciona com Deus. Nunca funcionou assim. A lei de Moisés nunca foi dada aos gentios. Romanos capítulo 2, versículo 14, vamos ler que estamos aqui pertinho, ele fala assim, ó, porque quanto os gentios, é o povo que nunca foi judeu, o povo que não é judeu é gentio, que não tem lei. Veja bem, o povo gentio nunca teve lei. E se por acaso tivesse lei, se por acaso o povo gentio teve lei, na cruz também acabou. Porque Romanos capítulo 10, versículo 4, deixa bem claro que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Agora, o pacto da graça foi dado por Deus para a obediência da fé a todas as nações. Alguém hoje, depois que Cristo morreu e ressuscitou, se quer ser obediente a Deus, obediente à fé, tem que ser através da graça. Não existe outra maneira de você agradar a Deus, ser obediente a essa fé que está imputada em você, que todo filho tem, não importa onde ele esteja, todo filho tem esse dom no teu espírito. Para ser obediente a esse dom, tem que ser através da graça, o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Como é que se obedece à fé? Vamos repetir. Vivendo de acordo com o pacto da graça. É a única maneira de alguém ser obediente a Deus, obediente a essa fé, a esse dom maravilhoso que está em você. Você pode viver aqui nesse mundo 100 anos sem obedecer nada, sem obedecer essa fé, esse dom. Isso não tira de você a salvação. Não é isso que nós estamos falando. Porque a salvação é alguma coisa que já está no teu espírito. O tempo que você passar aqui, quando você sair daqui, você vai voltar para o Pai, porque você foi escolhido por Ele desde antes da fundação. Agora, o tempo que você passar aqui, a obediência, ser um filho obediente, porque existe filhos desobedientes, mas um filho obediente tem que obedecer à graça, o evangelho que está de Romanos até Hebreus. E olha, não pode ser de outra maneira. Romanos capítulo 11, versículo 6, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, um verso bem conhecido nosso. 11:6 diz assim, ó: mas se é por graça, e é por graça, nós já lemos aqui no capítulo 1 que a obediência tem que ser por graça. Se é por graça, se você já entendeu que a obediência é por graça, já não é pelas obras, não é pela lei. Pela lei, abençoado, você não vai obedecer a nada. De outra maneira, diferente da graça, a graça já não é graça. Não existe obediência, veja bem, não existe obediência a Deus fora do evangelho, fora da graça. Diz que não pode ser de outra maneira. E não pode, abençoado, de maneira nenhuma alguém vai obedecer a Deus, vai conseguir obedecer essa fé fora do evangelho. Não, eu vou subir a escadaria lá da Penha, que são 365 degraus, uma igreja católica que tem aqui no Rio de Janeiro, para agradar a Deus, para obedecer a Deus. Abençoado, você não está obedecendo, não, você está sendo desobediente. Então eu vou fazer um jejum para obedecer a Deus, para mostrar a minha fé. Abençoado, você está sendo desobediente, porque o evangelho não manda você subir escadaria, o evangelho não manda você fazer jejum, não manda você dar dízimo, o evangelho não manda você dar dízimo para ninguém, o evangelho não manda você se batizar nas águas, não manda nada disso. Você tem que conhecer o evangelho da graça de Deus para ser obediente à fé. A graça, abençoada, foi dada aos espíritos justos. Veja bem, antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo 4, olha o que diz, um versículo também bem conhecido nosso, né? Que já assim, alguma coisa assim que nós lemos aqui sempre, porque é o que diz o nosso Pai. E nós gostamos de repetir o que fala o nosso Pai. Diz assim, ó, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Veja bem, o Espírito justo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, antes da fundação do mundo. A graça, o evangelho da graça, não é nada novo, abençoado. Isso aqui que nós pregamos, aqui nós falamos, não é nada novo. O problema é que foi revelado ao apóstolo Paulo e ficou encoberto. Quando nós falamos para alguém, olha, você é um abençoado. Um colega meu me falou assim, já vem você com esse negócio novo aí, o que é isso aí? Isso aqui não é novo não, isso aqui é desde antes da fundação do mundo. Mas estava encoberto, ninguém sabia, ninguém conhecia, por isso que quando nós falamos, o abençoado está
formado na lei de Moisés, tem uma educação da lei, acha que a graça é uma coisa nova. Novo é copo de água depois da oração, isso é novo, isso não tem no Evangelho, isso não foi revelado do apóstolo Paulo. É fazer jejum, isso também não, isso é coisa nova que estava lá na lei, passaram para cá, dar dinheiro para o pastor, apresentar crianças, isso aí não é Evangelho. Não é Evangelho. Corrente, propósito, isso são coisas novas que foram criadas pelos homens. Agora, a graça de Deus, que diz que nós somos perfeitos, que diz que nós somos abençoados, que o nosso nome está escrito no livro da vida, que ninguém pode tirar, isso aí é abençoado. Isso não é nada novo, não. Você não conhecia, eu não conhecia, mas novo, isso aqui não é nada novo. A graça não é uma palavra nova, veio desde antes da fundação do mundo, onde Deus nos escolheu. Apenas estava fora do nosso conhecimento, nós não sabíamos, porque a lei, esse corpo de carne aqui, abafou esse conhecimento. Mas quando nós ouvimos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 18, diz assim, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. E quem faz isso? Deus, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da sua glória, a herança dos santos. É que nós não sabíamos, não tínhamos esse conhecimento. Mas isso aqui não é novo. Você é um abençoado, você é santo, você é perfeito desde antes da fundação do mundo. Passou um processo, aí veio o Jardim do Éden, veio a cruz, e você nasceu participando do corpo de carne, mas isso aqui não é nada novo. E veja bem, a todas as nações foi dado um único fundamento. Isso aqui é uma outra história. Você precisa entender Romanos capítulo 7, versículo 4, por causa da confusão da religião, há uma mistura muito grande. Romanos capítulo 7, versículo 4, olha só o fundamento que foi dado a todas as nações depois que Cristo morreu. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. E como é que se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Nós vamos repetir o que já falamos aqui. Hoje já falamos 2 vezes, vamos falar a terceira. Nós que somos gentios, nós nunca tivemos lei. Jesus de Nazaré, ele foi dado para o povo judeu, não para nós. Nós nunca estivemos mortos à lei. Agora Paulo fala aqui, assim, meus irmãos, também vós, estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Nós fomos alcançados. Porque Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 18, que da mesma maneira que Adão manchou, e lá em Adão não tinha judeu nem tinha gentio. Todos foram manchados lá, todos os filhos foram manchados lá na carne de Adão. Da mesma maneira, fomos justificados por Cristo na cruz. E ninguém esteve ali na cruz, nem judeu, nem gentio, ninguém esteve ali, mas fomos justificados por ele. E diz mais, pelo corpo de Cristo, para que sejais de quem? De outro. Nós pertencemos a outro. E como é que se chama esse outro, se não é Jesus de Nazaré? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus, a fim de obedecermos à fé. A única maneira de você obedecer à fé, abençoado, é se sujeitando, se submetendo ao Cristo ressuscitado, que está revelado de Romanos até Hebreus. Mateus, Marcos, Lucas e João não revela Jesus de Nazaré, não revela o Cristo ressuscitado. Mostra a história de Jesus de Nazaré. Então ficou assim, Jesus de Nazaré foi para os judeus antes da cruz. Até a cruz, Jesus de Nazaré estava bonitinho, estava certinho para todos os judeus. Depois que ele morreu, o ressuscitado para todas as nações depois da cruz. E também, veja bem, também para os judeus de hoje. Os judeus que estão vivendo hoje não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Porque ele já morreu, ele já ressuscitou, e todos os filhos que estão nesse reino pertencem ao Cristo ressuscitado, debaixo de um fundamento. 1 Coríntios, vamos ler aqui mais uma vez, no versículo 10, diz assim, segundo, Paulo falando, segundo a graça de Deus que me foi dada, segundo a graça, não é segundo a lei, porque segundo a lei você não vai encontrar esse conhecimento, é segundo a graça, me foi dada, pois eu, o apóstolo Paulo, porque ele recebeu lá do paraíso, como sábio arquiteto, ou perito arquiteto, o fundamento. Veja que o é um artigo definido. O não é mais o fundamento, como existe aí, infelizmente a religião montou, não é isso? Cada religião, cada denominação tem um fundamento. Não, aqui na minha igreja aqui, o fundamento, aqui a doutrina é assim, aí você procura uma outra, não, o fundamento, a doutrina aqui é de maneira diferente. Não, o evangelho diz que é
o fundamento colocado pelo apóstolo Paulo. E o outro edifica sobre ele, sobre o mesmo fundamento. E mais, veja cada um como edifica sobre ele. Por quê? Diz o versículo 11. Porque ninguém, olha o que ele diz, ninguém pode pôr outro fundamento. Não pode, abençoado, ter outro fundamento. O qual é quem? Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. Não se pode ter outro fundamento. Eu sei que nós repetimos isso aqui várias vezes, estamos até... alguns nos chamam até de enjoado, você só fala isso, mas por que, abençoado? A religião está aí, ó. Se você sair da sua casa agora, entrar num lugar desse qualquer chamado igreja evangélica, o que você vai encontrar lá é Jesus de Nazaré. Você não vai achar o ressuscitado, você vai achar lá Jesus de Nazaré. Por isso nós falamos sempre, nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. E veja, nenhuma nação pode usar outro fundamento. É isso que Paulo está falando. Nenhuma nação, pode ser qual for, Israel, Brasil, Estados Unidos, Japão, China, sei lá qual for, não pode usar outro fundamento a não ser o Cristo ressuscitado. Um pacto para todas as nações, depois da cruz, é claro. Porque antes da cruz, o pacto era a lei de Moisés. Se quando você estivesse lá, ó, o abençoado que estava lá antes da cruz, falasse assim, ó, ô abençoado, ele estava errado. Não podia falar abençoado antes da cruz. Ele tinha que falar, Deus te abençoe, meu irmão. Estava correto. Da mesma maneira, depois da cruz, você não pode falar Deus te abençoe. Por quê? Porque na cruz, Cristo já manifestou tudo que ele havia prometido, já cumpriu. Quando ele falou, está cumprido, está perfeito, está feito, aqui, está consumado. Ele consumou o que ele disse lá no nosso espírito antes da fundação do mundo. Abençoado com todas as bênçãos. Onde estiver um filho, esse filho, não importa onde ele está, que religião, não, ele é chamado a viver pela graça. Todo filho é chamado a viver pela graça. Não é lei de Moisés, abençoado. Esqueça, ó, delete, dá apaga aí do seu computador, da sua memória, esse negócio chamado lei de Moisés, que não foi dado para nós. Você não é chamado a viver segundo a lei de Moisés. 1 Coríntios capítulo 15, olha só, vamos avançar aqui um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Um versículo que nós gostamos muito. Ele diz assim, ó, 15, 10 está... aonde está aqui? Diz assim, ó, mas, olha só, mais uma vez o apóstolo Paulo falando, mas, pela graça de Deus, se você ainda não leu as 14 cartas, você vai ler, você vai ver que a garantia de Paulo, tudo que ele fala, ele diz, pela graça, a graça, segundo a graça, de acordo com a graça, e que vem a graça, tudo pela graça. Ele diz aqui, ó, mas pela graça de Deus, sou o que sou. A garantia de Paulo nunca foi a lei de Moisés, e ele tinha um currículo na lei de causar inveja, o apóstolo Paulo. Ele era doutor em tudo que se chamava lei. Mas ele diz aqui, ó, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, a graça de Deus que não é dele, a graça de Deus nele, para comigo, não foi vã. Não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, falando lá dos apóstolos de Jesus de Nazaré. Todavia, não eu, não ele, não nós, mas a graça de Deus que está comigo, que está em nós, a graça de Deus. Pela graça sou o que sou, diz o apóstolo Paulo. Não existe lei, abençoado, para ninguém hoje. Não existe lei, abençoado, para nenhuma nação hoje. Nenhuma nação que está constituída depois da cruz, até aquelas que vieram diante da cruz, não existe lei de Moisés hoje para ninguém. Existe uma religião aí existe hoje, né, no mundo, nós não gostamos de estar citando nomes deles, porque a nossa luta não é contra ninguém, não é contra a carne, não é contra pessoas, mas existe uma religião que defende com unhas e dentes a doutrina dos apóstolos, dos santos apóstolos, e tem lá o seu líder que vem lá dizem que Pedro foi o primeiro papa, né, e segue aí uma linha, e eles defendem, estão espalhando, abençoado, miséria pelas nações. Quem defende essa lei de Moisés, quem defende essa doutrina dos apóstolos de Jesus de Nazaré, estão espalhando miséria pelas nações. O ensino da lei é responsável por toda a miséria do mundo. Toda a miséria, toda essa corrupção que existe aqui no nosso país,
o responsável por isso é esse ensinamento que é dado segundo a lei de Moisés. Porque o abençoado não entende a sua posição em Cristo Jesus, ele se vê em carne, ele se vê, acha que tem que ser melhor do que o outro, ele tem que se meter com a corrupção, tudo por causa da lei de Moisés, um pacto de maldição e morte. Se você se mete debaixo desse pacto que Cristo já terminou, com certeza vai se meter debaixo de maldição e de morte. Por isso que está essa miséria aí. Olha, veja bem uma coisa que eu ouvi de um abençoado e procurei observar, e infelizmente ele tinha razão. Infelizmente ele tinha razão. Nos lugares mais simples, nos lugares mais pobres, o que mais se encontra é igrejas chamadas evangélicas. E igrejas também chamadas católicas. É só você ver. Vai num lugar de muita pobreza, muita miséria, e está lá, tem lá um lugar chamado igreja evangélica. E se você for lá ver a doutrina que é pregada lá, é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina da lei de Moisés, que quer levar o povo cada vez mais para a miséria. 2 Coríntios, veja que Paulo diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 7. Pessoal, nós falamos assim, veja, deixa eu te fazer aqui nós falamos assim porque nós participamos de tudo isso. Eu passei mais da metade da minha vida, bem mais da metade, passei lá 35 anos lá debaixo dessa religião e conheço bem, sei bem como funciona cada banco lá da igreja, eu participei de tudo que existe dentro de uma igreja chamada evangélica. Eu participei, eu cheguei lá no colo do meu avô me levava de mão dada para esse lugar chamado igreja evangélica. Eu conheço, saí de lá, quando eu saí de lá, eu já tinha 2 filhos, já era adulto, já tinha minha família constituída, então eu conheço bem, por isso nós falamos todas essas coisas. E mais, com o respaldo aqui do evangelho, pô, abençoado, por favor, é isso? O nosso trabalho aqui é esse, tirar os nossos irmãos dessa mentira, tirar os nossos irmãos dessa pobreza aqui, que colocaram na mente. Semana aí eu estava conversando com a abençoada e ela me falou de uma abençoada com muito dinheiro que tirou a própria vida. Por quê? A mente dela não tem a graça de Deus. Imagina que um abençoado que sabe a sua posição em Cristo Jesus vai fazer isso? Nunca, abençoado, nunca. Ele sabe que ele não é dono dele mesmo, ele sabe que tudo que tem ali, o corpo e o espírito pertencem a Deus, que no momento é Deus que vai sacar. Quando é que ele vai fazer isso? De maneira nenhuma. E quando vier as tribulações, quando vier o dia mau, ele sabe que ele está seguro na mão de Deus. Ele sabe que o que vem a ele coopera para o bem dele, que nada foge do controle de Deus. Mas a lei de Moisés não ensina isso. As igrejas chamadas evangélicas ensinam que é o diabo que está nas costas dele lá, levando ele para a perdição, que é o diabo que está maltratando, que é o diabo que quer tirar a vida dele. O abençoado não tem o conhecimento, o que ele faz? Acaba com a própria vida. E isso é mentira, abençoado. Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Nada te vem, nada te vai, se Deus não permitir. Talvez hoje você esteja passando uma situação complicada, porque ontem você plantou errado, plantou mal, mas você se perder, não vai. Você quer colher bem amanhã? Plante bem hoje e tudo vai bem na sua vida. Deus, ele tem o controle, abençoado, de todas as coisas. Olha só, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Vamos ler aqui 3 versículos. Versículo 7 diz assim, aqui está. E se o ministério da morte, olha só o que é ensinado pela religião, pelo mundo, está espalhando pelo mundo. Se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, então você já entendeu que nós estamos falando aqui da lei de Moisés, que foi gravado em pedras, não é isso? Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, era passageira, e passou, na cruz passou. O versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, não é mais, foi glorioso. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é o pacto da graça de Deus, que tem que ser espalhado aí pelo mundo. Abençoados, mesmo Cristo tendo dado fim a esse ministério, ministério de condenação e morte, mesmo Cristo tendo morrido ali na cruz, mesmo ele tendo ressuscitado, continuaram a ensinar para as nações. Veja aqui o versículo 15, 3,15, olha o que diz. E até hoje, escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Corinto,
Esse hoje aqui de Paulo foi lá no tempo dele, mas continua até hoje. Até hoje. Quando é lido, quando é ensinado, quando é praticado Moisés, quando é praticada a lei de Moisés, o véu, a lei, o véu da lei está posto sobre o coração deles, sobre a mente, sobre o conhecimento deles aqui. Até hoje, abençoado, não mudou nada. Estão pregando aí todos esses lugares chamados igreja evangélica, estão espalhando aí pelo mundo, igreja evangélica, toda religião ensina a lei de Moisés, até hoje. Vamos aqui repetir um exemplo que nós sempre damos aqui, ó, para você ver se não é verdade. Deus te abençoe, meu irmão. Quem foi que ensinou isso? Moisés, lá em Números 6, 24, alguma coisa lá diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. É isso que ensinou Moisés. E Moisés estava correto com essa oração. Mas diz o Evangelho que quando Cristo morreu e ressuscitou ali na cruz, nós que participamos do pacto da fé, fomos abençoados juntamente com o crente Abraão. Gálatas, vamos ler aqui, ó. Gálatas capítulo 3, temos aqui um tempinho, Gálatas capítulo 3, para você ver que nós falamos aqui o que está escrito. Gálatas 3, 9. Diz assim, ó, de maneira, olha só, de maneira que os que são da fé são, não é que vai ser, são abençoados com o crente Abraão. E para ficar bem marcado, vamos ler aqui Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, falando de Deus, o qual aqui é Deus, nos abençoou. Olha a terminação do verbo. Abençoou. Já abençoou. Não é que ele vai te abençoar, meu irmão. Deus já te abençoou. Por isso que nós não falamos, Deus te abençoe, meu irmão. Nós não falamos isso, porque o Evangelho diz que já abençoou. Não sabe o que é? Um amigo meu, ele é poderoso lá na religião. Eu falei, irmão, já abençoou. Lê aqui, está escrito que Deus já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele vira para mim e me fala assim, como é que eu sou abençoado se eu não tenho carro, eu não tenho casa e o meu salário é o menor da firma? E, abençoado, lê, está escrito, nos abençoou em Cristo Jesus, no Espírito. Isso é uma posição, uma posição. Você nunca estudou, você nunca trabalhou, você nunca fez nada. Como é que você quer ter dinheiro? Como é que você plantou tudo errado? Mas a nossa posição em Cristo Jesus é essa, viver por fé no Evangelho da graça de Deus. Somos abençoados. Uma posição no Espírito. Você tem que trabalhar. Você quer viver com banho na sombra a vida toda e ter muito dinheiro. Se não tem herança, não tem nada. Tem que trabalhar, abençoado. Mas a nossa posição em Cristo é uma posição de abençoados. Por isso que nós falamos que Deus vai. Deus não vai, abençoado. Ele já foi e já cumpriu tudo que ele tinha que fazer. A maldição, veja bem, nós estamos falando aqui, a maldição dos rudimentos lá de Jesus de Nazaré. Por que era maldição? Porque estavam debaixo da lei. O batismo nas águas, a circuncisão, a apresentação lá no templo e os dízimos lá, tudo lá da lei. Aquela maldição de Jesus de Nazaré continua até hoje. Pode ver que todas as igrejas, todas as religiões continuam praticando todos esses rudimentos. E Paulo diz lá aos Hebreus, não é isso? Capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, que é para deixar já. Deixa isso logo. Acaba, esquece isso, abençoado. Esquece esse rudimento, porque senão você vai estar debaixo da maldição e vai estar provocando aí pobreza. O que eu acho assim, bem interessante, né, da religião, a pilantragem, me perdoe esse vocabulário, a pilantragem, eles pregam a pobreza e depois fazem campanha contra a pobreza. Já viu isso? Tem vários programas aí que não vamos arrecadar alimentos. Isso é muito bom fazer isso, ajudar quem precisa, isso é muito bom. Mas o problema é que prego, continua, depois que acaba ali, continua pregando. Você é pobre, você é miserável, você é pobre, é nu. Por que não ensina o Evangelho da graça de Deus que está aí para todas as nações? Que você é um abençoado, você é santo, você é perfeito, que Deus, sendo rico, se fez pobre para que você fosse rico. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Uma saúde mental, uma saúde no espírito, na mente, e o abençoado vai se comportar na sua posição em Cristo Jesus. Até hoje, abençoado, essa maldição está sendo espalhada. A religião, na verdade, ela está fora da graça.
ela está caída da graça, está em guerra com Deus. Eu acho interessante, não é isso? Um tempo atrás eu fui convidado a participar de um culto por um amigo meu, que era a batalha espiritual, o culto da batalha espiritual. Abençoado, me diz uma coisa aí, que batalha é essa que vai acontecer se o Evangelho diz que nós estamos em paz com Deus? Que batalha espiritual é essa? Eu mostrei aqui, olha, lê aqui, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó, Romanos capítulo 5, no versículo 1 diz assim, ó, sendo, pois, justificados pela fé, esquece a obra, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu estou em paz com Deus, já fui justificado, que culto de batalha espiritual é essa que os abençoados estão promovendo? Eu não sei para que serve. É igual chegar perante Deus. Eu quero estar em paz contigo. Meu irmão, meu filho, você já está em paz comigo, não tem mais guerra, já acabou. E o versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. A paz que nós temos com Deus, que Ele mesmo promoveu lá na cruz, nos concedeu a entrada a essa graça, pela fé a esta graça, no qual estamos firmes. Nós estamos firmes nessa graça. Pertencemos a um reino inabalável, diz o apóstolo Paulo. Esse reino não pode se abalar com nada. Você não pode perder essa fé, você não pode perder a salvação. Deus nunca vai estar em guerra com você. Deus nunca vai se aborrecer com você. Você vai colher o que você plantar. Isso aí, porque ele mesmo disse, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Tudo que você plantar, isso você vai colher. Mas Deus está em guerra com você, Deus está aborrecido com você. Isso é uma mentira que foi espalhada pelas nações. E o Evangelho diz que nós estamos em paz com Deus. Nós estamos muito bem. Quando Deus olha para você, Ele fica muito satisfeito. Ele fica muito feliz. Estamos perfeitos com Ele, abençoado. A religião está em batalha espiritual. Eu não sei que batalha é essa. Olha, escutar o Evangelho da Graça para todas as nações. Isso que é verdade. Nós temos que levar esse Evangelho a todas as nações, abençoadas, porque foi isso que Deus deixou para nós, o Evangelho da graça de Deus. Abençoados com todas as bênçãos. Olha, pertencemos à graça. Essa que é a verdade do Evangelho. Nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. Nós pertencemos a Ele. E esse pertence não foi conquistado por nós. Foi conquistado por Ele. Ele que nos atraiu para Ele. Não fui eu que me lancei nele. Foi Ele que te puxou para Ele. Esse é igual o pescador quando joga a rede lá no mar, né? Esse que puxa a rede. Não é o peixe que pula em cima do barco, não. É o pescador que vai, puxa a rede e leva. Foi assim que Deus fez conosco. Ele nos colocou e Ele nos puxou. E das mãos dele, abençoado, o próprio Jesus de Nazaré uma vez falou, das minhas mãos ninguém pode tirar, porque Ele pagou o preço ali, o preço à vista, exato ali, para que você fosse dele para sempre. Pertencemos à graça. O nosso mundo aqui, ó, o nosso mundo da nossa mente, é a graça. Não tem nada a ver com a lei de Moisés. Não tem nada a ver com a lei de Moisés, já ficou para trás há muito tempo. O evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, as 14 cartas reveladas ao apóstolo Paulo. Esse sim que é o nosso evangelho. Não temos nada a ver com a lei de Moisés, não temos nada a ver com jejum, com batismo. O que nós temos que fazer é nos comportarmos de acordo com o evangelho da graça de Deus. E vamos viver aqui muito bem, porque tudo foi preparado para nós desde antes da fundação do mundo. Esse é o evangelho que nós falamos, esse é o evangelho que nós anunciamos, porque é esse que está aqui escrito no evangelho que foi revelado pelo apóstolo Paulo. Abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que você já está aí na sua melhor semana, recebo que você, hoje é um domingo aqui, estamos aqui ao vivo, recebo que você desfrute bem aí esse dia, esse domingo, que Deus mesmo preparou para você, e sabe que você é livre para fazer todas as coisas. Você é livre para tudo, mas o que você plantar, você vai colher. E Deus não vai se aborrecer com você. Depois não precisa pedir perdão, porque Ele já te perdoou e tudo que você fizer vai retornar a você. Se você plantar bem, eu recebo que você plante um dia muito bom, o seu dia seja bem feliz. Quando chegue a noite que você for descansar, repousar, você esteja feliz com você mesmo, porque o seu dia foi muito bom, de acordo com o Evangelho da graça de Deus. Abençoados com todas as bênçãos. Melhor semana.